E estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais um MoçaCast que quase não aconteceu. Esse assunto acho que vai ser tão polêmico que a gente não estava nem conseguindo internet para poder transmitir. Exato. Bom dia, Brasil! Eu sou a Marta. Eu sou a Fernanda Moça e esse é o MoçaCast 35, 35, Brasil! 35, nós vamos aqui, entrar nos confrontos com você, entendeu? Que não entendeu o que a mulher gosta. Se você é homem, olha só, se você é mulher, você fica aqui que você vai se sentir representada. Se você é homem, você fica aqui que você aprendeu alguma coisa. Entendeu? Não que eu tenha, não estou dizendo para você que você tem que aprender alguma coisa comigo, que eu sou alguém para ensinar alguma coisa para homem, não é isso. Eu só estou querendo dizer que você pode ser um infiltrado na nossa Matrix, entendeu? Porque afinal de contas o pessoal do Red Pill acha que isso aqui é uma Matrix, então a gente vai esclarecer algumas coisas, entendeu? E Fernanda, por que a gente resolveu falar disso hoje? Qual que é o ponto aqui que a gente quer começar esse MoçaCast? Então, tem um assunto que está me irritando já tem um tempo, né? E esse assunto é, assim, eu assisto muito vídeo no TikTok de mulheres falando sobre, enfim, sobre o movimento Red Pill. Há uns 3 meses atrás aconteceu o evento, que foi o vídeo do Calvo do Campari, e aí vários teóricos do Red Pill, nem sei se eu posso chamar de teórico, mas a gente precisa zoar. Teóricos então, do Red Pill foi ótimo. Exato. É porque eles se consideram filósofos, não é mesmo? Então a gente vai... Sério? Então tá bom. Eles acham que eles são incríveis e inteligentes. Então a gente pode dar esse título, não é mesmo? Teóricos E do aí, Red Pill, o que acontece? Você gostou? Então, aí o que acontece? Que esses caras estão fazendo muito vídeo de por que as mulheres não se relacionam, por que os caras que são Blue Pill não fazem sexo, e porque várias coisas. Não, legal, os Red Pill faz? Então, eu não sei como. Eu não sei com quem. Eu preciso conhecer essas mulheres. Tem algum problema, de repente, Vamos discutir ajudar. sobre isso. Vamos discutir Entendeu? sobre isso. A gente vai discutir sobre isso, porque eu não sei. Sobre isso tudo. Entendeu? Quem são as malucas? Porque elas devem ter sido enganadas, assim, entendeu? Eles mentiram no começo. Deve ser isso, não é possível. Eu acho que acho que o que a Fernanda está tentando verbalizar é que é claro, nítido, como as águas do Caribe, que está rolando uma polarização muito forte na parte masculino e feminino, no sentido que tem toda uma situação de, né, mulheres ali defendendo o movimento feminista e tem os caras achando que eles estão defendendo o movimento deles lá, sei lá que movimento seria, o do Red Pill, enfim. Mas, na verdade, eles não entendem que eles estão na polaridade oposta. Todo mundo feminino. Mas, enfim. Entendeu? Então, a gente precisa falar sobre isso, falar sobre essa questão da polarização. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que, vamos lá, nem eu e nem Fernanda somos adeptas nem ao Red Pill e nem ao feminismo exacerbado, que perdeu também a noção do que é. Né? Porque a verdade dos fatos é que essa coisa, esse movimento feminista radical, né, que vou rasgar o sutiã e essa coisa toda, também está numa outra polaridade. Gente, o que acontece, que é uma coisa que eu trouxe assim com o auxílio de um cordão, né, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, para que vocês comecem esse episódio, antes de vocês começarem a dar hate. Aliás, dá um like aí, para você que assiste sempre o MoçaCast, que está sempre com a gente. Se inscreve no canal, tá? Faz favor. A gente sempre faz o MoçaCast domingo às 10 horas, mas como esse assunto é muito polêmico hoje, entendeu? Eu estava com muita resistência, no final das contas, estamos subindo ele gravado. E olha só, tem um nó no meu cordão. Eu fui pegar o cordão para vocês terem noção do nível de resistência. Mas, basicamente, gente, na natureza, tudo funciona, entendeu? Na questão do equilíbrio. Esse cordão agora aqui, ele está equilibrado. Porém, durante muito tempo, a questão do masculino e feminino, ela esteve desbalanceada. Aí, na época, se você for pegar, por exemplo, os livros da Jane Austen, você vai ver que a mulher, eu gostaria da Fernanda depois falar sobre isso, ela fala muito bem sobre isso, sobre essa questão de que a mulher era praticamente considerada uma criança. Ela não era nem adulta na época de Jane Austen. Então a coisa foi escalando no nível que quando a mulher finalmente começou a resolver dar um basta né, ela, para dar esse basta, ela precisou ir para a polaridade oposta. Então o que acontece?
Toda vez que você solta né? Você tá uma coisa num nível muito grande aqui, depois quando ela vai para outro lado. E aí ela volta, e ela vai, e ela volta até que ela finalmente se estabiliza no centro. Então, eu acho que veio um movimento feminista para poder, né? Daqui a pouco veio, aí tá vindo uma rebarba maluca, entendeu? E a coisa vai continuar assim até. Então, eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa pessimista. Eu acho que tempos melhores virão. Eu acho que as coisas estão evoluindo. Mas a gente precisa, Fernanda, discutir, eu acho, essa questão do feminismo e principalmente essa libertação da mulher, que na verdade não é uma libertação, não é questão só de direitos iguais, é uma questão da mulher realmente se colocar como adulta. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que o que aconteceu é que tinha uma divisão de papéis baseada em gênero, mas a mulher, depois de um determinado período, assim, desde a ascensão do Império Romano, Você foi longe, igual o Sheldon. Eu fui igual o Sheldon, né? Assim, era um verão. Era um verão. E aí, sei lá, quem estava andando no meio da Grécia Antiga. Mas realmente foi um movimento que aconteceu com os gregos. Essa questão do feminino ser meio que demonizado e a mulher ser colocada numa posição de infantil. Infantil por quê? Porque ela não podia participar do mundo material, né? A mulher não podia participar do comércio, a mulher não podia ter propriedade, a mulher não podia ter direito de ir e vir. Vamos trazer para a época da Jane Austen, porque a gente está trazendo várias referências aqui para esse episódio, nós vamos falar de dorama nesse episódio. Exato, entendeu? A gente vai falar de... E na Jane Austen, eu acho que é legal trazer o livro Razão e Sensibilidade. Gosto. Por quê? Porque nesse livro Razão e Sensibilidade, o que acontece? A história são duas irmãs, né? Qualquer semelhança, uma é razão e a outra é emoção. Eu que sou emoção. No final das contas é o contrário, né, Marta? Mas só que visivelmente, né? Visivelmente, o nosso not self, eu quero ser uma pessoa racional e você quer ser uma pessoa emocional. Então, assim... Só que eu não sou não. Quem sabe de design, a gente de vez em quando fala de design humano aqui. Hoje vamos fazer algumas alegorias aí ao ego e o not self e tudo mais. Porém, a gente sempre fala aqui de design humano nesse canal, e quem sabe, né, de design humano sabe o que é emocional e o que não é emocional. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso e aprender a lidar com a sua irmã, parar de brigar com a sua família, você vai no episódio 28 aqui do MoçaCast. Mas vamos lá, Fernanda. Voltando à razão e sensibilidade. A razão e sensibilidade, Jane, a Eleanor era a irmã mais velha, o pai dessas meninas morre. Elas têm uma casa gigante, o pai tinha uma renda, mas porque não tinha nenhum irmão na família, eram duas meninas e a mãe, elas perdem o direito à casa que elas moravam. E elas não têm direito à renda nenhuma que veio da família, porque mulheres não podem herdar nada. Como se a mulher realmente fosse uma criança e dependesse de um marido ou de um homem, né, capaz, porque elas não são capazes. Então, elas realmente são vistas como incapazes, assim como a gente vê uma pessoa que é menor de idade, seja ela homem ou mulher, de lidar com questões do universo adulto, ou seja, dinheiro, propriedade, etc. Continue. E aí, o que acontece? Elas perdem o direito de ter essa casa. Eu acho que elas têm um irmão. Eu falei, só que o irmão era só de um lado, ele não era irmão da mesma mãe, ele era irmão de uma mãe anterior que tinha morrido, e aí o pai casou de novo, teve duas filhas, só que elas não recebem nada, nem um centavo. E como nenhuma delas tinha casado, a família inteira fica desamparada. O cara resolve dar um valor ridículo para elas terem uma pensão que não dá para elas sobreviverem onde elas moram. E elas têm que mudar, literalmente, para puta que pariu, sendo que elas tinham uma condição super confortável antes. Morar num casebre. Elas moravam antes numa casa grande, que tinha funcionários, entendeu? Elas tinham um poder ali aquisitivo, que elas não eram riquíssimas, mas elas, né, estavam, digamos assim, e elas viviam de renda, então não era uma coisa assim de tipo, nossa, se ninguém administrar isso aqui, o dinheiro vai acabar. Então,
E o fato é que elas são obrigadas, literalmente, a se mudar e não têm o direito de ter controle de propriedade, qualquer coisa do tipo. Então, isso acontecia na Inglaterra até pouquíssimo tempo atrás no Brasil também. A mulher não podia abrir conta sem autorização do Não marido, podia votar, não podia votar. Então, o movimento não podia viajar feminista foi sozinha. necessário. E todas as mulheres que dizem o contrário, e que o movimento foi uma concessão dos homens, tudo bem, foi uma concessão porque eles tiveram que conviver com mulheres falando, cara, eu quero isso. E chegou num determinado momento que o movimento feminista foi, e eu acho que ainda é necessário, porque existem seres humanos que, enfim, falam contra os nossos próprios direitos. Já tem cara maluco desse aí do Red Pill falando que eles têm que cortar a nossa forma de acessar dinheiro. Então, assim, Marta, o problema é que De novo, gente, é o pêndulo, é o que eu estou tentando dizer, entendeu? No momento da vida, do universo e tudo mais, o pêndulo estava aqui. Aí, obviamente, se ele está desequilibrado, precisa haver uma força que joga ele para o outro lado. E aí, quando ele voltar para cá, o bicho vai puxar para lá, até que ele se equilibre. Sinceramente. então, Continue. existe essa questão. E aí, o movimento feminista foi a mulher tentando estabelecer o espaço dela de adulta na sociedade. No sentido de poder ter a guarda de uma criança, poder ter direito à propriedade, poder ter direito de voto, poder ter vários direitos de não ficar largada na rua se acontecer alguma coisa com o marido ou o pai dela. Porque, basicamente, uma mulher sem um homem, nesse momento, ela estava ferrada financeiramente. E eu acho que o que mais dói hoje é que esse movimento que está surgindo, eles sentem, as mulheres falam que elas não precisam mais de mim. Eles sentem que como eles não conseguem prover emocionalmente segurança para os relacionamentos que eles se envolvem, e que antes era muito confortável só prover segurança material dentro para uma mulher para ela aguentar um relacionamento horroroso, entendeu? Na verdade, tinha todo um contexto e outra história que eu acho que é legal só citar aqui, que é da mesma autora, que é contextualizada na mesma época, escrita na mesma época, é a minha história favorita, né? Meu filme favorito, inclusive, de romance, que é Orgulho e Preconceito, que tem toda uma questão ali exatamente igual. Eram 5 mulheres numa casa, só que o marido, o pai das meninas não morre no filme. Só que existe essa ameaça, porque ele já tá velho, e as meninas, a mãe delas é uma louca que quer casar todas elas para poder, né, que as meninas não sejam, é só o que ela consegue pensar. Porque, meu Deus, e aí o que acontece? A mulher entra numa pira de aceitar qualquer coisa, inclusive rola uma situação de que a personagem principal, ela nega o pedido de casamento de uma pessoa que seria extremamente confortável, que seria extremamente conveniente para ela casar com essa pessoa, que a família dela estava empurrando, mas ela é uma pessoa com ágina fechado, né? Elizabeth é uma pessoa com ágina fechado. Então, Elizabeth fala, não, tá doida, eu nunca vou querer casar com essa pessoa. É louco. A mãe dela fica puta. A mãe dela é muito engraçada, né? A mãe dela acha que tem o emocional aberto, sabe, Fernanda? Então ela explode. Ela, meu Deus, eu nunca mais vou falar com você. A mãe dela é uma piada. E aí, no final das contas, né, ela fala, não, não vou casar. E aí uma amiga dela resolve casar com esse cara, que ela acha que é um bosta. E aí a amiga dela fala assim, eu tenho 27 anos. Inclusive tem vários vídeos no TikTok ótimos, que é tipo assim, eu tenho 27 anos, nenhum prospecto, nada, dinheiro, porcaria nenhuma, eu já sou um fardo para os meus pais do jeito que eu sou. Eu precisava casar. Então assim, tem gente que usa esse áudio, é muito maravilhoso. Exatamente. Mas isso era uma questão. Então as mulheres, tipo assim, casamento nessa época, ele era um negócio. Porque para os homens era importante eles se unirem, e aí daqui a pouco a gente vai chegar no dorama, porque ainda tem isso. Nós estamos em 2023, os doramas são extremamente atualizados e ainda tem isso. Então, o cara quer o casamento porque ele vai ter ali uma aproximação de negócios com outras famílias que são igualmente promissoras, ou então ele vai ter acesso a um estate, né,
uma propriedade, alguma empresa, alguma coisa que, porque a mulher não pode, né, fazer nada, então ele vai ter acesso àquilo ali, e para ele é vantajoso financeiramente, e para a mulher ela tem a segurança material que toda mulher realmente quer. Vocês têm que entender que, assim, o feminismo está acontecendo, as mulheres elas estão tentando buscar direito e respeito, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fugir de quem a gente é no nosso interior. Então a mulher sempre vai precisar de segurança. E o que está ficando tretado agora com essa questão, né, do que aí as pessoas estão feminismo é uma bosta, é porque as mulheres estão saindo da polaridade dela, indo para a polaridade masculina, criando homens totalmente femininos e cagando a porra toda para o resto de nós que estamos tentando arrumar um homem masculino, não conseguimos. E o que é o masculino? Então, vamos discutir sobre isso, Fernanda. Vamos discutir sobre isso. Eu acho assim que a gente está vivendo uma polarização de um masculino meio tóxico, porque, enfim, esses caras estão surgindo aí. E a gente tem. Estão extremamente femininos, by the way. Eles estão extremamente femininos. Eles não se enxergam. Não, eles não se enxergam. Eles não se enxergam. Porque é uma lista de exigências tão grande daquilo que a mulher tem que ser, entendeu? Que eles querem que a mulher faça o papel de provedora. Entendeu? Porque eles são femininos. Porque no final das contas eles são femininos. Eles não sabem o que é o masculino saudável, entendeu? E aí a gente pensa, né? Esses caras estão se reproduzindo, gente? Espero que não, mas estão porque tem as mulheres que estão... Então, assim, tudo no universo ele vai se atraindo. Se a pessoa tá numa polaridade masculina cagada... gente, ela vai dar tanto hate. Cara... É a real como é a real. A gente nem entrou nas questões mais polêmicas que a gente poderia ter entrado, né? Nem vou entrar em outras questões que eu não vou nem mencionar aqui. Tipo, para mim é Voldemort, aquelas que não devemos mencionar. Tá? Exato. Mas a gente precisa, alguém precisa falar, explicar para as pessoas o que é o masculino saudável, o que é o feminino saudável. Então, acho que é melhor a gente entrar logo na maior tendência da Netflix, aquela que está invadindo a nossa For You da Netflix, né? Você entra na Netflix, cara... Aí você vem, dorama. Não, e você assiste às vezes e aí é o suficiente pra Netflix desbloquear uma sessão inteira de doramas na tua cara que nem existia antes, porque foi o que aconteceu comigo. Eu passei o meu aniversário na casa da minha mãe, Fernanda estava lá, entendeu? Essas duas estão viciadas em dorama num nível bizarro. Tá. E aí não teve jeito, eu tive que assistir um ou outro com elas, e elas colocaram um que, porque eu sou extremamente exigente, chato, insuportável, eu não consigo assistir nada que não seja ótimo. Me desculpa, a Fernanda assiste uns trecos ruim, não dá. Então ela falou assim, vou botar o melhor dorama aqui na tua cara, e você vai gostar do negócio, e você fica aí que você vai gostar dele. Aí, tá bom, Fernanda, lá, let's go. Bicho, fiquei viciada. E dorama é um perigo. Assim, eu só assisti 2, que foi por causa dessas duas insuportáveis que me colocaram, porque, assim, Star Wars eu ainda tenho controle, porque eu já assisti muita coisa, então, sabe, eu não fico, assim, querendo saber o que vai acontecer. Tá tudo bem. Agora, dorama, eles têm uns ganchos, assim, de um episódio pro outro, que às vezes a parada tá normal e, de repente, você fica assim, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer. E aí você assiste um ou outro, daqui a pouco você vê, você varou a madrugada, não dormiu nada, e é uma bosta. Então... Você varou a madrugada, assistiu 27 episódios de Alquimia das Almas, todos de uma única vez. Elas me mostraram um episódio lá do Rei, como é que fala? Eu não assisti Alquimia das Almas. Eu assisti o Rei Eterno, eu vim pra Vitória, não, eu vim pra Brasília, acho que num sábado. Vim pra Brasília num sábado. Essas duas me mostraram, acho que no dia anterior, na sexta-feira, elas me mostraram o Rei Eterno. Aí eu cheguei em casa, sábado à noite, entendeu? Cansada, resolvi pegar e trocar, como é que fala? Arrumar minhas coisas, vou arrumar minha mala, vou terminar de assistir esse treco aqui. Rapaz, mas foi sábado à noite, à madrugada, domingo ainda assisti tudo, entendeu? Tipo assim, quando for no final do domingo, já tinha terminado, porque, e detalhe, é 1 hora cada um. Então se prepara, porque assim, se você entrar no buraco negro do dorama, é difícil você sair de lá. E aí a Netflix, tipo assim, fica te mostrando 200 mil doramas na tua frente. Então nem abre mais a Netflix, eu fico só na Disney, que é mais seguro. É mais seguro, porque dorama realmente, e você fica com uma ressaca. Depois que você assistiu um dorama muito bom,
você fala assim, cara, eu queria ver mais disso. E não tem, porque E o não tem, dorama porque o dorama acabou. É Acabou, uma acabou. temporada, no máximo 2. Acabou. Se você quiser rever aqueles personagens, você vai ter que ver de novo. E aí, mesmo você sabendo a história, você quer assistir tudo de uma única vez. Então, Porque assim, é viciante nesse nível. então, por que é viciante nesse nível? Porque o dorama, ele resgata nas mulheres o feminino delas, mostrando o que é um masculino saudável, que não tem absolutamente nada a ver com o que os doidos do Red Pill acham, né? Achando que a gente gosta de homens ricos, bombadões e extremamente metrosexuais. O que Não, não na faz o menor verdade, sentido. eles acham que a gente gosta de homens que são não só ricos, mas eles têm que ser extremamente ricos. Não só fortes, mas eles têm que ser, tipo, forte nível Chris Hemsworth. E não só. Então, assim, eu acho que no final das contas, para você chegar e. Enfim. E as mulheres estão nem aí pra isso, porque olha pros asiáticos. A gente fica Não, lá, nossa, que pele inclusive, era incrível. engraçado que a Fernanda e a mamãe tentavam me convencer. Não, Marta, o principal é muito gato. Aí elas me mostravam a foto do principal. Uma pele que era melhor que a minha, entendeu? Que mulher que vai gostar de um cara que tem a pele melhor que a dela? Sério? Várias. Agora, com certeza todas. Não, Agora, eu com não certeza gosto. todas. Detalhe, eles usam lip tint. Eles usam lip tint, gente. Fernanda, Enfim, você fica pensando, você fala, cara, eu quero esse cara. o cara que realmente. Sinceramente, Vamos em lá. arrumar um asiático. Eu preciso dizer que eu gosto de caras fortes, mas eu tenho uma justificativa para isso. Eu gosto de caras fortes, mas não é um forte que é um cara sarado, um cara que vai na academia. É um cara que me aguenta. Então, às vezes, o cara, ele é grande. Ele é um cara que é grande, ele, enfim... Ele não tem um físico incrível, sensacional, mas é um cara que aguenta, um cara mazoca, grandão, entendeu? Eu gosto de cara grande, por quê? Porque eu sou uma pessoa grande. Então, eu não gosto de me sentir maior do que o cara do meu lado. Tipo assim, no sentido grande, né? Às vezes você namora um cara do seu tamanho, mas o cara é forte. Então, você consegue virar a mulher do lado dele. Agora, quando eu sou a pessoa mais forte do rolê, eu que tenho que carregar sacola, eu não quero carregar sacola, sacou? Então, assim, é verdade. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: a mulher, ela gosta de um cara que antecipe as necessidades dela. E às vezes as necessidades dela são físicas. Então, o cara precisa ser um pouquinho mais forte, pelo menos, que ela. É uma questão biológica. Agora, os dorama lá da vida, os homens que estão no dorama, não são nada do tipo que o pessoal do Red Pill acha. Pelo contrário, eles às vezes são desse tamanho, eles têm a pele, assim, entendeu? Incrível, sensacional, e não faz o menor sentido, e nem sempre eles são ricos, os personagens principais. Eles são sempre órfãos. Eles são sempre órfãos. Assim, pai e mãe não tem. Sogra Isso é uma coisa negócio também que ajuda as a mulheres mulher, não porque ela querem. não quer ficar competindo com a mãe, né? Do infeliz. Então, se ela morreu, aí assim, Sogra não tem sogra. não tem sogra, não tem competição, é ótimo. Credo. Gente, a gente não quer que as sogras. Não queremos que a sogra morra. Não é tá? isso. É só uma piada de mau maravilhosas. gosto, mas tá tudo bem. A gente... Mas eu tô de sacanagem aqui, é porque, né? Isso é uma piada, tá bom? Isso é uma piada. Mas o que acontece? Os caras realmente não têm. Eles não são a listinha que tá lá escrita. Tipo, tem muito cara que às vezes abandonou a carreira dele, resolveu montar, tipo, naquele Home Tal Tchá Tchá Tchá. O cara, ele teve um sério problema, ele trabalhava no mercado financeiro, ele teve um sério problema quando ele trabalhava lá, e aí ele resolve morar numa cidade pequena e ajudar a galera. E ele ganha o dinheiro dele, tipo, ele trabalha, gente, com trabalhos manuais na cidade. E é isso que o homem faz. E a mulher, mesmo assim, mesmo ganhando mais dinheiro que ele, fica apaixonada por ele o negócio todo. Ela só fica... O que as mulheres querem? Um homem que tenha vontade de evoluir, crescer e resolver as questões emocionais que ele vive. Então, no dorama, você vê que o relacionamento ele acaba trazendo um novo nível, porque todo relacionamento faz isso, tanto para a mulher quanto para o homem. Todo relacionamento saudável faz isso. Acaba trazendo um novo nível de compreensão daquilo que a gente... de coisas, de desalinhamentos que a gente às vezes não vê.
O que eu percebo, por exemplo, além de todos os personagens serem órfãos, é o é o fato de sempre rolar uma transformação. Você vê uma maturidade, tanto da mulher quanto do homem, porque rola isso, né? Eu vou voltar para falar Business Proposal. Gente, Business Proposal é maravilhoso. É maravilhoso. Se vocês quiserem assistir. Incrível. Porque não é maravilhoso, o que é legal, tem 2 séries, né? Que são as que eu indico, que são as que eu assisti e que eu gostei. Uma não se leva a sério. Então, Business Proposal tem uma edição, inclusive, sensacional. Porque você começa, né, as coisas acontecerem e rola uma edição de colocar, sei lá, coraçãozinho na tela. É tipo assim, é para você rir. A minha avó, ela tadinha, ela virou e falou assim: por que vocês ficam aí rindo? Juntava eu, Fernando e mamãe, a gente ria de gargalhar, assim, muito, mas é por causa da edição, que era risível, porque os caras não se levam a sério. Então, assim, Business Proposal, ela mostra um cara, o personagem principal, inclusive, sim, ele é rico, vou logo avisando, ele não é fortão, mas ele é rico. Só que ele se acha, ele é muito arrogante, justamente porque ele é incrível, sensacional. Inclusive, virou uma piada interna aqui entre mim e Fernanda, que é tipo assim, ele é bom em muitas coisas. Porque ele fala, você não sabe que eu sou bom em muitas coisas? Só que isso é uma ironia. Porque, no final das contas, a menina lá nem tá interessada nele pelo fato de ser rico. Pelo contrário, o fato dele ser rico atrapalha muito eles no início. Né? No início, meio que no meio, porque do início é só briga mesmo. Mas, enfim, não quero dar spoilers para vocês. O fato é, ele amadurece, essa arrogância dele, a visão dele sobre relacionamento, que inclusive ele nem tinha. Na cabeça dele, ele era workaholic total. Ele estava literalmente se escondendo da questão do relacionamento. Então, ficava o tempo inteiro querendo trabalhar. Aliás, eu acho que o nome de Business Proposal devia ser Encontro às Cegas. Eu não sei por que traduziram isso. Traduziram como pretendente surpresa, na verdade. Putz, ridículo, entendeu? Enfim, o que a gente pode fazer? Mas enfim, o nome correto em português deveria ser, entendeu? Encontro às Cegas, porque não sei o que acontece no seriado, tudo é Encontro às Cegas, todo mundo faz um Encontro às Cegas, é uma coisa, não sei se é muito cultural. Não, eu acho que é muito cultural lá na Coreia, né? É muito cultural ter encontro às cegas, porque era muito cultural ter casamento arranjado lá. Sim, até hoje. Até hoje. É a questão que a gente está falando, justamente por conta dessas questões de benefícios colaterais que acontecem do casamento, né? E aí, uma das coisas que eu já vou logo quebrando o argumento do rico, tem um outro casal, é o segundo casal mais importante do seriado. A menina é bilionária e o cara não, o cara é outro órfão. O cara é outro órfão. Ser órfão é importante. Gente, eu acho que assim, eu não sei, quem sabe alguma coisa sobre ser órfão? Não, eu acho que ser órfão na Coreia deve ser, tipo assim, a desonra nível hard, entendeu? Desonra ou desgraça? Eu acho que os dois. Tipo, eu acho que é os dois. Eu acho que, tipo assim, perder os pais para eles deve ser a pior coisa que pode acontecer com a pessoa. E como o personagem principal precisa se superar muito, então já bota ele órfão, que aí ele já vai ter que superar isso, entendeu? Exato, ele já vai ter que superar. Mas eu acho que é isso, assim, existe todos os doramas que a gente assiste, e aí a gente precisa entender, as mulheres são loucas por dorama. Eu acho que eu não conheci ainda uma mulher que assistiu um dorama inteiro e falou, ai, que lixo, não quero ver isso. Não, depois que você mostrou, eu achava que a Fernanda era assim, mas aí depois que a Fernanda me mostrou um TikTok de amigas que se reuniram para fazer uma noite para assistir o final de Alquimia das Almas. De Alquimia das Almas. Esse a Fernanda tentou me mostrar e era muito tosco, assim. Eu olhei e falei, Fernanda, eu não dou conta, entendeu? E sem contar que os personagens principais nunca se beijam. Então eu falei, gente, pra que eu tô vendo isso, né? Mas gente, aí você fica assim, meu Deus do céu, será que ele vai... Ele segurou a mão. A gente... pra você ver como que a coisa da mulher é muito mais emocional e ligada com a cabeça do que física. Porque, assim, a gente fica literalmente 7 episódios e quando o cara segura a mão da personagem principal, assim, tipo assim, ele segurou a mão dela. Entendeu? A gente... Mas no caso finalmente, tem outros... Isso aconteceu, Senhor. Pois é, mas tem outros episódios que não necessariamente... Tem outros doramas que não necessariamente ficam nessa enrolação toda, mas... Né, nos que a gente assistiu, demorava bastante para eles poderem ter algum tipo de contato físico e os beijos são meio decepcionantes, vou logo avisando. Os beijos são decepcionantes. Vou logo avisando. É tudo uns beijos técnicos.
Não, tem alguns doramas que tem beijos melhores. Tem alguns doramas que tem beijos melhores. Mas, assim, a maioria é muito decepcionante. hora Mas que a a gente mulher tá fica falando tão de sem Brasil, ação. né? A gente tá falando de Brasil. Brasil é o lugar que beija melhor no mundo, eu acho. Particular. De onde vem essa fonte, você já sabe. DC. Eu já sei quem que é. DC. Mas Aí, essa coisa... Por que que eu acho isso? Porque toda vez que eu vejo alguns TikTok de gente gringa falando de beijo brasileiro, eles falam que é, meu Deus, uma coisa... Então, assim, não sou eu, é o povo do TikTok falando que beijar brasileiro é uma experiência diferenciada. Então, a gente realmente, quando olha para esse tipo de coisa, a gente fala assim, mas não é isso precisa de que uma prende a técnica, gente, mas né? não é isso que é o... Então, o que que é? Não, vamos falar que a gente não foi explícita, entendeu? Naquilo que realmente faz com que a gente fique Olha, frustrado na com o minha dorama. opinião particular, é o seguinte, o homem do relacionamento dentro do dorama, ele tá disposto a passar por uma transformação quando ele entra no relacionamento. Não, tipo, de forma, ele não faz isso de forma consciente, mas você vê inconscientemente que o cara, primeiro ele quer, ele está disposto a antecipar as necessidades da mulher com quem ele se relaciona e proteger aquele relacionamento ali, mas ele também está disposto a fazer o trabalho emocional. Mas eu acho que não é isso, Fernanda. Assim, é isso no nível É de. isso, porque, tipo Calma, assim, mas ninguém tem consciência disso, então não adianta falar disso. O que que eu vou falar de coisas mais práticas? Por exemplo, tentar sem dar spoiler, né? O cara, ele passa por uns perrengues, às vezes, ele topa fazer umas coisas que aparentemente não são prioridade para ele, mas pelo fato da mulher ser prioridade para ele coloca as prioridades que ele dizia que eram prioridades de lado. E isso é uma parada que toda mulher baba no cara que coloca as prioridades dele de lado por ela, porque na verdade a mulher quer ser prioridade na vida de alguém. E é por isso que eu fiz a piada infame da sogra. Porque acaba que o cara, principalmente quando ele tem problemas relacionados ao feminino, a certas coisas, ele ainda tá com carências de mãe, ele quer a mãe, então, enfim, tá lá agarrado com a mãe e não consegue colocar a mulher como prioridade. Inclusive, eu tava assistindo, eu sigo um italiano que, né, tem essa parte aí, essa parte emocional, familiar dos italianos, é assim, um negócio que eu não vou nem entrar no mérito para não ser cancelada aqui, mas ele estava lá explicando, por exemplo, por que a mulher americana, ele mora nos Estados Unidos, e isso é a opinião dele, tá? Por que a mulher americana é tão vidrada no italiano? É por causa do charme, é por causa disso? Ele falou assim, isso é o que ela justifica. Mas no fundo, o que acontece com a mulher quando ela vê um cara italiano, ou descendente italiano, é que ela vê o quão forte é a relação dele com a mãe e ela quer entrar na competição. E isso você já começa a ver como é que a parada tá cagada, porque quem entra na competição é o homem. O homem entra na competição. O homem é o cara que sabe o que quer e vai diretamente para um objetivo. Se a mulher está entrando numa competição para entrar no relacionamento, está errado. Isso não é um feminino saudável. Entende? Então, quando a gente estava falando lá atrás, vamos explicar o que é um masculino saudável. É um masculino que é um provedor, mas não um provedor de eu sou o cara que paga a conta, simplesmente. É um provedor no sentido de que o cara tá ligado nas necessidades da mulher e quando ele percebe que a necessidade dela vai entrar em conflito com as prioridades dele, como ela é prioridade para ele, porque ele está nesse papel de provedor, ele vai lá e tira, né? E inverte as prioridades e coloca ela no lugar. Tem um episódio do dorama, um deles que eu não vou falar qual dos dois é, para não dar spoiler, mas inclusive, é muito uma cena de 50 tons de cinza, que é um negócio extremamente cagado, tá? Não acho que 50 tons de cinza é um exemplo de nada saudável, mas é um momento de 50 tons de cinza que ele vai atrás, ela tá meio bêbada e tal, ele vai atrás dela, né, onde ele tá, e sendo que ele é um cara extremamente ocupado, né? Isso acontece num dos doramas lá, né? E aí ela vira e fala assim, nossa, você tá aqui mesmo? Que eu acho que ela tá bêbada. Ela falou assim, eu acho que é um sonho. Você não tá aí aqui, não. Isso não é possível que tá acontecendo. Então, já que você não está aqui, eu acho que eu posso ser sincera. E aí ela vai e ela, né, abre o coração para ele e fala que ela realmente está pensando o que está acontecendo, e isso já derrete ele todinho, porque ela fala finalmente o quê? O que ela está sentindo.
E ele quer ouvir isso. Então, o homem saudável, ele se, digamos assim, como é que eu vou traduzir thrive? Ele cresce, Ele é ele se motivado, desenvolve. ele se motiva. Tipo assim, o combustível do homem saudável é perceber que aquilo que ele fez a mulher se sentir melhor. Enquanto que a mulher, o combustível dela é o elogio, pelo que ela é, não pelo que ela faz. Só que a nossa sociedade está tão nessa coisa de todo mundo tem que fazer alguma coisa para ter algum espaço, e as mulheres estão lutando para ter espaço ao sol e etc., que as coisas estão se invertendo. Então, as mulheres estão querendo ter elogio pelo que elas fazem e os caras pelo que eles são, e isso está tudo trocado. Então, o masculino saudável, ele é o cara que faz, é o cara que dá, é o cara que abre espaço, de uma forma, né? E nos doramas você vê isso, você vê o cara literalmente se desbundando, a mulher tá sendo insuportável, vai me desculpar. Tem Às vezes a mulher tá sendo insuportável, você fala assim, meu Deus do você céu, fala, o que como tá que esse cara acontecendo? aguenta essa mulher? Ela tá sendo insuportável. Mas o cara tá literalmente colocando ela nas costas porque ela tá com o pé doendo. Cara, sabe, assim, as feministas não vão gostar do que eu vou falar aqui agora, mas o Jordan Peterson falou esses dias um negócio muito bom. Ele falou o seguinte: toda mulher vai te testar, porque ela precisa saber se você aguenta a irritação. Porque quando você for. Exatamente. E aí, isso é uma parada que é inconsciente. E é muito foda ele ter falado isso, porque o que ele falou? A mulher precisa te testar para saber se você vai aguentar uma criança te provocando. Entendeu? Você precisa saber, ela precisa saber se você vai aguentar a provocação infantil. Porque a provocação infantil, ela não é racional, ela não é direta. Então, no final das contas, o masculino saudável sabe lidar com isso. É porque não vai matar os filhos num Exato, acesso não vai matar os de filhos irritação. num acesso de Cara, irritação. sabe, tudo é biologia. Essa coisa do masculino e feminino saudável, se você for ver, ela é uma parada que está enraizada no teu inconsciente. Tudo é biologia. Quando você fica tentando racionalizar como que as pessoas se comportam, que é um not self, né? Em 200 mil tipos de not self nesse meio, tipo de... Depois a Fernanda fala um pouco mais sobre isso, mas enquanto você está tentando racionalizar, as coisas não acontecem. Agora, o cara como o Jordan Peterson, ele tá só, né, uma pessoa que estudou muito, um cara que é especialista, enfim. Porra, o Jordan Peterson, se você não conhece ele, vá atrás. Ele escreveu as 12 leis do poder? Não, isso daí, as 48 leis do poder é o Robert Greene, Então, ele escreveu as 12 regras para a vida. 12 regras para a vida. Eu sabia que algum número múltiplo de 12. Você só errou, na verdade o 12 estava certo, as regras é que estavam erradas, no caso. Esse cara é muito sensacional, entendeu? Ele, sim, é especialista nesse tipo de assunto. E ele traz muitos insights, assim, de comportamento. E se você for ver, ele já foi cancelado 200 mil vezes pelo movimento feminista, porque as mulheres que não entenderam bulhufas do que ele fala, acham que ele é misógino, né? Acham que ele está, na verdade, porque ele simplesmente está colocando os pingos nos is das questões de masculino e feminino saudável. Então, não aceite o que a gente está falando, simplesmente vá atrás de outras opiniões, porque... Assim, o Jordan Peterson tem algumas opiniões meio controversas, tipo a opinião da maquiagem lá, que eu acho um pouco complexa, mas, assim... Qual a opinião da maquiagem? Ele falou que se as mulheres... Tipo assim, isso daqui é uma redução, tá? Isso é uma redução daquilo que ele falou. É um resumo. É um resumo. A Fernanda vai explicar o que é redução. A Fernanda vai falar que ela vai fazer um resumo, ela fala que ela vai fazer uma redução. Não, é uma redução do conceito. Por quê, Marta? Porque, redução. no final das contas, vamos lá. Ele falou que usar maquiagem é para aumentar determinados marcadores sexuais, entendeu? Então você coloca blush na área vermelha, nessa área aqui, porque quando você tá, enfim. Então usar maquiagem é realçar marcadores sexuais, e se as mulheres são, tipo assim, se as mulheres são muito preocupadas com assédio sexual, elas não deveriam usar maquiagem no trabalho. Acho isso cagado. Acho essa frase, assim, acho bem muito cagada. Sim. Acho bem cagada. Sim. Então, assim, eu entendo que nem tudo que o Jordan Peterson fala é, assim, algo que você tem que... E aí, essa é uma provocação que eu faço para todos vocês. Ouçam
o conteúdo todo da pessoa, porque às vezes ela vai falar determinadas coisas que não são legais. Às vezes ela vai falar coisas que você não vai concordar 100% com aquilo que ela diz. Mas não é porque você não concorda com 100% que ela diz que as tudo outras que ela coisas diz vão ser não presta, descartadas. entendeu? E, honestamente, quando ele falou sobre essa questão do feminino provocar e do masculino, para entender se o masculino aguenta, eu acho que isso é assim, eu já fiz isso, eu já me vi em determinadas situações em relacionamento que eu ficava pensando, gente, por que eu tô sendo tão irracional aqui nessa situação? Eu tô sendo completamente louca. Mas eu não conseguia parar de não ser, entendeu? Dentro do processo. E aí, agora, quando ele fala isso, eu começo a pensar, falo, realmente, talvez fosse esse mecanismo biológico entrando em ação para, enfim, testar a pessoa com quem eu estava me relacionando. Para, enfim, dentro de um cenário de ter filhos ou não ter filhos, saber se a pessoa aguenta a irritação de uma criança pequena. Pois é, e nesse caso, no caso específico desse dorama, a Fernanda sabe qual é o que eu tô falando, a personagem, ela tava sendo, assim, insuportável, e chega numa hora que ela fala isso com ele, porque, tipo assim, ela tava com o pé doendo, ela fez tudo errado, pensa na pessoa que fez tudo errado, Não seguiu a errado. autoridade dela, não queria ter ido na trilha, mesmo assim foi. Foi, aí Assim, já botou começa um errado sapato assim, de salto, você... botou um sapato de salto, um mule chique, ela botou pra ir numa trilha, ao invés dela Mas botar aí um depois tênis. o cara traz um sapato aí, ó, o masculino saudável, o que que ele fez? Ele levou um tênis pra ela. Ele levou um tênis Entendeu? pra ela. Ele Não, levou um mas tênis desculpa, pra não, ela. eu vou levar um tênis pra você. Ele falou que ela tinha que se exercitar, não porque ela tava gorda ou qualquer coisa do tipo, mas porque ele via que ela era muito sedentária e ele gostava de fazer aquela parada, ele queria levar ela lá, tinha uma vista bonita e tal. E aí ele tava, como diz meu pai, meu saudoso pai, ele não estava preparado, ele estava preparado, porque quem é preparado é muito mais que preparado. E óbvio, isso é uma piada, né? Mas meu pai, ele tem essas questões. Então, esse cara estava preparadíssimo, porque ele levou o negócio e tal. E aí, no final das contas, eu não lembro se ela usou, se ela não usou o tênis. Acho que ela colocou o tênis, mas sei lá, ela estava cansada. Ela colocou o tênis, ela resolveu brigar com ele, porque ele defendeu o temor numa discussão que ela estava tendo. E aí, ele falou, ela ficou muito puta, como assim você tá defendendo ele, sendo que você namora comigo? Entendeu? Provavelmente vocês já tiveram essa discussão alguma vez no relacionamento de vocês. E aí ele manteve lá o. E assim. Mas ele mantém a calma dele, assim, o tempo inteiro. Calma. Ele não fica histérico igual ela, que quem, né? Ela que tá dando show dela lá, tá sendo irracional. E ainda para completar a situação, ela fica baita cansada, porque ela é uma pessoa sedentária, tá tentando subir um morro, sendo que ela nem quer, né? Nem tem energia para isso. Provavelmente é uma geradora sem energia, muito embora a Fernanda ache que ela não faz exercício nenhum porque ela é guia, enfim. O fato é que ela não tem energia. Seja uma geradora que não está com vontade de fazer o negócio, ou seja uma guia que não tem energia mesmo nunca para fazer aquilo, ela não tem energia, então lá pelas tantas ela fica morta e ele simplesmente vai lá e carrega ela, enchendo o saco dele nos ouvidos dele, literalmente, entendeu? E vai me desculpar, a mulher quer isso. Então, do que as mulheres gostam? As mulheres gostam de um cara que consegue manter o cool, entendeu? Eles conseguem ficar frios e calculistas naquilo que eles precisam fazer, Assim, concentrados. eu acho que, assim, vamos lá. A gente precisa chegar na conclusão que todo relacionamento saudável, e aí que entra o design humano, todo relacionamento saudável parte do pressuposto de você aceitar a outra pessoa como ela é, entendeu? E das pessoas estarem dispostas a deixar os desalinhamentos delas para trás. Eu acho que, independente, assim, a gente pode ficar aqui 500 milhões de anos cagando regra de masculino e feminino, e não é esse o ponto. Tipo, se você não está. Se você não. Primeiro, você tem que cuidar de você, e você tem que passar pelo seu processo de descondicionamento, e você tem que entender quais são as coisas que estão te travando, e viver a sua cura interna. E por isso que eu falei antes que o que as mulheres querem é um cara que está disposto a passar por esse processo também, enquanto ele está no relacionamento. Porque o relacionamento, ele vai te trazer todos os gatilhos de todas as coisas que você está vivendo. Quando você se relaciona com uma É um outra espelho, né? pessoa, exato, você vai sentir
tudo aquilo que você não é sendo jogado de volta na tua cara. Então, a capacidade de uma outra pessoa entrar na sua vida para somar e realmente querer fazer o trabalho de deixar determinadas coisas para trás, coisas que não são saudáveis, é que é o importante. E aí a gente não está dizendo assim, nossa, todo mundo então tem que se mudar e se moldar a determinadas E coisas. tem que aguentar a mulher falando. E tem que aguentar a mulher. Tipo assim, na real você precisa, para começo de conversa, entrar num relacionamento que, de forma correta, sempre, e seguindo a sua autoridade. Às Qual a vezes, forma correta de entrar no relacionamento, Fernanda? olha, isso depende da sua estratégia de autoridade. Então, dependendo da sua estratégia, se você for uma geradora, por exemplo, você vai precisar responder, você vai precisar ver uma cara na sua frente. Não adianta, entendeu? Ficar procurando essa pessoa E não caçar. ativamente, querendo caçar. Nossa, agora. Aí vamos lá, não estamos falando aqui que mulher pode caçar, o homem não pode caçar. A estratégia e o cara, no final das contas, é a mesma coisa. Se o cara for gerador, ele também precisa responder. No caso, a diferença é que se o cara vê a mulher, normalmente ele vai atrás. A mulher, quando vê um cara, ela, no final das contas, ela começa a fazer contato com ele, né? Ela não é a pessoa que. A não ser que realmente, assim, o gut dela respondeu no nível que ela vai lá falar com ele. Aí é questão de você seguir a autoridade, porque ao invés de você ficar pensando em regras, como é que é uma mulher saudável, como é que é um homem saudável, escuta a sua autoridade, vai lá no episódio 28, vai entender o que são as autoridades, vai fazer o seu gráfico corporal gratuito, entendeu? Tem lá os links, e aí você vai entender como é que é um negócio. O fato é, o único tipo energético que pode realmente iniciar uma parada é o promotor. E na maioria não é promotor, a maioria é gerador, ou então, e aí você tem assim, você tem uma maioria gigantesca, você tem 4 tipos energéticos. O único que pode, ou seja, assim, não é nem um terço da população, porque não é dividida, a população não é dividida igual 25% é isso, não. Não, só 9% da população pode iniciar diretamente uma coisa, tipo, nunca vi essa mulher na vida, entendeu? Vi uma foto, sei lá, vou falar com ela. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente começa a entender, e também tem a ver com a autoridade, porque não é aquilo que o promotor pensa na mente dele, é aquilo que o corpo dele vai fazer. Se ele for esplênico, vai ser aquilo que o esplênico dele diz para ele fazer, e se for emocional. Se for emocional, vai ser aquilo que o emocional dele colocar ali como coisa para ser feita. Então a gente não decide com a mente. E aí isso é um shift muito grande dentro dos relacionamentos, porque a gente começa a achar, tipo, tanto os dois movimentos, eles impõem muitas regras, né? O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, a pessoa tem que ter X, ou tem que ter Y, e na verdade não é nada disso. Na verdade, você precisa focar no seu processo, permitir que as coisas aconteçam com você, entendeu? E aceitar a outra pessoa do jeito que ela é, sem tentar ficar mudando ela, enfim. Aí, beleza, você entrou num relacionamento, a pessoa faz determinadas coisas que te irritam. O grande lance é, isso é desalinhamento ou isso é quem ela é? Porque se for quem ela é, minha cara, você tem que ouvir a sua autoridade, porque talvez a sua autoridade já te disse para você correr e você não tá ouvindo. Entendeu? A sua autoridade muito provavelmente já disse para você largar esse relacionamento e você resolveu ficar ali apegada porque você se sente segura com essa pessoa, porque você acha que você quer evitar conflito. Eu Se tenho você 27 anos, eu não tenho prospectos, eu já sou um fardo para os meus pais, da forma como eu sou. O nome disso é tomar decisão com o desalinhamento da mente. De você achar que você tinha que fazer alguma coisa. O desalinhamento do ego, que às vezes a mulher não vê o próprio valor. Isso acontece demais. Já aconteceu comigo, inclusive. A mulher não vê o próprio valor e ela acha que ela tem que se contentar. Ela coloca aquele cara que é legal, que é massa, num pedestal, porque ela acha que, nossa, você olha em volta, você fala, meu Deus, né? Junto os namorados das minhas amigas, tudo não dá um. Aí você fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer então? Eu vou aproveitar, porque eu tô ficando velha, né? Tem que ficar com esse cara aqui, porque
E aí, no final das contas, você se mantém no relacionamento, se arrasta no relacionamento, porque você não entende seu próprio valor e você começa a E a sua autoridade já disse não para essa situação há muito tempo. E sabe qual é o louco? O pior de tudo é que vocês às vezes entram em relacionamentos que a sua autoridade disse não. Quem tem autoridade esplênica, quem teve autoridade esplênica já teve um negócio, sentou numa mesa, conversou com o cara, e aí o esplênico falou, sai daqui, e você ficou. E você tá ficando aí 5 anos. E o emocional tá tendo ondas e ondas, entendeu? Negativas na bad, porque o cara não te valoriza, porque o cara não te trata como você se trata. Tipo assim, existe uma linha tênue aí entre você querer mudar a pessoa, né? Você ter expectativas erradas em relação ao comportamento de uma pessoa e você saber aquilo que você quer. Porque, beleza, aceitar alguém, aceitar o cara como ele é, né? O cara, digamos assim, é um cara que, vamos lá, o homem na masculinidade dele é masculina saudável, né? Ele é um cara que ele vai prover as coisas, ele vai ser minimamente prestativo nesse sentido de prestar atenção no que você quer. Só que às vezes ele vai fazer isso numa área da vida, mas ele não vai fazer de um determinado jeito. Sabe aquela coisa da linguagem do amor? Cada pessoa tem a linguagem do amor, então a pessoa, vamos supor assim, a mulher ela quer ouvir, né, elogios de uma forma, digamos assim, explícita. E o cara, a linguagem do amor dele é serviço. Ele é um cara que faz. Ele percebe que você não quer uma coisa, que você quer uma coisa, e ele vai e compra aquela coisa para você. Ele lembra de você quando ele vai na feira. Ele é um cara que está ali provendo. Então, você não valoriza aquele tipo de coisa. Vai me desculpar se você está vendo que a sua autoridade está ruim, ou você entra num consenso, alguma coisa, ou então você sai. Não dá, entendeu? Para você ficar querendo mudar essa pessoa, porque a linguagem do amor dela não está compatível com a sua. E isso é um problema sério, grave de compatibilidade, que é outra opinião impopular que ninguém quer ouvir. Porque as pessoas precisam ser compatíveis para um relacionamento ser duradouro. Senão, ele vai ser duradouro. Não é para ser duradouro, é para ele ser bem sucedido no sentido das pessoas realmente evoluírem juntas. Porque ser duradouro não é métrica de sucesso. Tem gente aí que passou... meus avós ficaram juntos, fizeram bodas de, sei lá, qual que é a boda que tem depois de ouro? Diamante? Diamante. Meus avós fizeram boda de diamante. Beleza, viveram felizes juntos a vida inteira. Infelizes juntos, parabéns. Qual que é o ponto? Mas casamento é para a vida toda. Beleza, se é para a vida toda, então entra na bosta do casamento correto. Entra na bosta do casamento. Precisa saber se você tem a... E aí, assim, isso poderia ser só... Pode ser uma aula sobre como entrar, porque, assim, tem perfil, tem como que o seu tipo energético funciona dentro do relacionamento, tem uma porrada de coisa. Tipo assim, você querer exigir, às vezes, determinadas coisas... Pode ficar perto do dia 12 de junho, o que você acha? Pode ficar para o dia 12 de junho. Aí a gente pode falar sobre... Se você quiser, comenta como se relacionar dentro dúvidas sobre relacionamento, que a gente faz um episódio de Dia dos Namorados especial, entendeu? Só para resolver essas questões. Exato. E aí, o grande lance é esse. Às vezes a gente se apega a determinados desalinhamentos de centros energéticos desse. Tipo, pode ser do Ajna, que é você achando que a pessoa ideal tem que ser de uma determinada forma, ou que você precisa fazer uma coisa de uma determinada forma, você precisa casar com alguém que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha não sei o que lá. Tem uma lista. Todo mundo que tem uma lista, que a sua mente está querendo achar o parceiro ideal... Gente, me desculpa, mas é o seu corpo que vai decidir isso. Entendeu? E ele vai decidir não seguindo a lógica. E não vai ser lógico. E é por isso que os adultos estão errados, porque eles acham que a gente tem uma lista. E aí a gente trouxe a questão do dorama justamente para mostrar para vocês que não, essa lista não bate. Porque aquele cara lá não é rico, que a gente ama. E as mulheres estão loucas. E as mulheres estão loucas. Aquele cara ali não é forte, pelo contrário, ele é um varapau e tá colocado como galã no negócio. Você nem acha ele galã. Sério, eu comecei esse looping todo para dizer que essas duas doidas me mostraram uns caras que elas falaram, esse cara é lindo. Eu falo, tipo, meu sacral. Entendeu? Não, para Marta ele não é, gente. Tá tudo bem. E quando você for... Mas calma. Quando eu comecei a assistir o negócio, eu estava assim...
Porque, baseado, elas trouxeram para mim o seguinte, aí que vem a questão que vocês precisam prestar atenção relacionada a design humano, que é o seguinte, o sacral precisa de contexto para responder corretamente. Já falamos disso aqui, inclusive, em outros episódios de relacionamento, acho que no do Justin Bieber com a Selena a gente falou disso, trouxemos isso em vários episódios. A mulher, o sonho dela é ter a casa dela, é casar e tal. Mas às vezes não é casar com aquele cara especificamente, ela só quer casar. Aí a pessoa fala assim: você quer casar? Ela fala: mas você quer casar comigo? Então, você não fez outra coisa. Então, essa que é a jogada. Quando você vai olhar o que o sacral quer, você precisa dar contexto para ele. Então, nesse primeiro momento, as duas pararam. Ela saiu: que cara lindo. Mas aí, daqui a pouco, elas começaram a me encher a pouco. Não tinha outra coisa para ver, gente. Era dorama para tudo quanto é lá. Tem 4 televisões na casa da mamãe, e as 4 estavam bestadas, estavam com dorama. Só não tava do papai que tá vendo futebol. Falei, futebol, dorama, vamos dorama aqui. Aí, entendeu? Aí fui assistir o negócio. E aí, tipo, daqui a pouco eu estava lá com coraçõezinhos, porque o cara simplesmente realmente ele era muito bom em muitas coisas. Ele era bom em muitas coisas. Ele era bom em muitas coisas. E o amor dele não tinha limites, como cartão de crédito. Nossa, aquela frase é a melhor. Sabe qual é a diferença entre... Sabe o que é a semelhança entre esse cartão de crédito e você? E o meu amor? Ele não tem limites. Ai, gente, é muito brega, mas é muito bom. Muito brega. Tipo assim, o lance todo, gente, é isso. O dia que os caras entenderem que as mulheres são brega, que a gente é, no final das contas, que a gente quer ter as necessidades antecipadas e que... Não preciso fazer um disclaimer aqui? Faça. Porque eu falei do lance do cartão de crédito, você fala, tá vendo? Que é homem rico. Na verdade, o lance todo é a comparação do amor com o cartão de crédito, não o contrário. Exato. Porque o amor que não tem limites, querido. E mesmo que o limite dele acabe, o amor não vai acabar. Exato. Então, assim... Limite da chatice. Da mulher enchendo a porra do saco. Porque mulher enche o saco. E a gente tem que admitir que a gente enche o saco, gente. Em algum momento a gente tudo bem, eles também enchem o saco. Eu acho que é importante deixar claro que a encheção de saco ela é mútua. Mas são formas diferentes de encheção de saco. O grande lance é, gente, relacionamento, a gente precisa entrar correto e a gente precisa entender quando tá na hora de dar tchau. Porque a nossa autoridade já disse que aquilo dali não presta. E a gente... É que você dê tchau enquanto você tá namorando, né? Exato. Assim. E, assim... Às vezes nem entra, não é mesmo? Vamos ouvir a autoridade da gente antes de entrar no relacionamento? Entendeu? Não vamos ficar aqui colocando a lista e falar assim, não, ele encaixa todas as coisas da lista, mas eu não respondi. Não, Fernanda, mas e a manifestação? Eu preciso fazer uma manifestação, preciso ter uma lista muito específica de todos os atributos que eu quero, como eu quero me sentir em relação ao homem, fazer a manifestação correta. Como é que eu faço? Olha, Marta, eu, na verdade, cheguei à conclusão que, com o design humano, eu cheguei à conclusão que toda manifestação que a gente faz com a nossa mente, na verdade, ela vem do nosso desalinhamento. E que para você pensar em fazer alguma manifestação correta, você precisa passar pro processo de descondicionamento antes. Porque senão você está escolhendo um cara que vai o quê? Que vai reforçar o seu desalinhamento do seu ego aberto. Eu já fiz isso. Você vai manifestar um cara. Eu tinha uma lista. Eu manifestei, literalmente, um namorado. Um dos meus namorados foi literalmente manifestado. Ele batia todos os requisitos da lista. E o relacionamento... Ele reforçava todos os seus not selves. Ele reforçava todos os meus not selves. Aprendi muito, evolui muito com ele. Não me arrependo. Até porque eu sou linha 6. Então, assim, todos os meus relacionamentos que eu entrei até os 30 anos foram kármicos. Entendeu? Exato. E eu tenho essa situação, vim aqui para isso. Era para viver, tá tudo bem. Tá tudo bem, foi ótimo, eu evolui bastante, eu cresci como pessoa, como ser humano, entendeu? Mas, assim, a verdade dos fatos é que eu fiz uma lista que reforçava todos os meus not selves e eu sofri um bocado. Exato, então manifestar as coisas... Eu peguei a lista e fiz assim... manifestar as coisas... Sendo que você ainda não fez o seu trabalho interno de se descondicionar, entendeu? É a receita para você realmente sofrer um pouquinho, entendeu? Então, agora, nesse momento, olha seu gráfico corporal, vai focar em você, vai olhar seus desalinhamentos, vai resolver sua vida,
Vai Entendeu? procurar lá os posts da Fernanda no perfil dela, @FernandaMoça. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir, porque ela fala de várias coisas, inclusive autoridade emocional, um monte de coisa. Então, faça-me o favor de ir olhar essas questões, e principalmente o episódio 28, que é um curso gratuito de design humano, introdutório, para você que quer começar a se descondicionar, né? E aí ter um relacionamento bom e tal. E serve para os homens também, né? A gente começou isso aqui tentando ajudar os homens a entender o que as mulheres querem. No final das contas, as mulheres querem. O que as mulheres querem, Uma Fernanda? pessoa disposta a fazer o trabalho de se descondicionar. No final das contas, assim, é totalmente contraintuitivo isso, mas a gente quer uma pessoa disposta a ser ela mesma e se descondicionar, entrar corretamente no relacionamento. Ai, conseguir dizer na nossa cara que elas não querem mais o relacionamento. A gente quer uma pessoa que consiga antecipar as nossas necessidades porque ela quer fazer isso e não porque ela acha que ela precisa. É isso. Isso, gente, esse foi o MoçaCast 35, extremamente polêmico, falando aqui sobre polaridades masculina e feminina, falando sobre o problema aí dos Red Pill, falando por que a gente ama Dorama. Se você não assistiu Dorama, comece aí por Business Proposal e O Rei Eterno. Ai, meu Deus. Mas assiste Alquimia das Almas, porque é muito bom, incrível e sensacional. A Marta ainda não viu, mas quando ela vê, ela vai recomendar. Porque eu sei. Meu Deus do céu, mas eu Eu não sei. quero ver, não. Tem muitas temporadas, não tem? Não, tem 2 só. Não. Não dá, Fernanda, não dá. Na minha vida não cabe esse dorama, entendeu? 1 hora Cara, cada no episódio, futuro, 2 temporadas a sua ainda. vida Quantos vai episódios tem ter. isso? Quê? Quantos episódios tem isso? Ai, a primeira temporada tem 20 Ah, e a segunda tem Meu 8. microfone longe, meu Deus, não vou. Vai assistir Business Proposal, que é melhor, entendeu? Business Proposal é bom, mas Alquimia das Almas é outro nível. A Marta ainda não tá pronta porque não cabe na vida dela, mas quando couber, ela vai assistir. Não cabe na minha vida, entendeu? Ela vai assistir, ela vai assistir. Ela vai assistir. Eu não posso, eu perco o controle, gente, eu não gosto de perder o controle. Mas isso daí é o que? Not self da mente. Vamos terminar nesse tom. Not self da mente, nada, porque meu negócio... 2 temporadas... Não, a sua autoridade tá negando esse negócio aí, tá tudo Não bem. vai ser Você não precisa justificar o que a sua autoridade está dizendo. E aí, se você quiser saber qual que é o dorama propício para você, entendeu? Pede uma pessoa para te perguntar. Você quer assistir tal coisa? Aí você fala, isso se você for geradora, obviamente, né? Senão você... mas a pessoa precisa de mais contexto, então põe um trailer para ela ver. Trailers são ótimos, eu inclusive assisti Lucifer por causa do trailer, foi ótimo. Assista o trailer, aí você vê se você quer assistir ou não, principalmente se você for geradora, essa é uma ótima dica. É isso. Acho que fechamos por aqui. Fique com Deus, excelente final de domingo para todos vocês, e a gente se vê no próximo MoçaCast, todo domingo, 10 horas da manhã, aqui no canal do Café da Moça. Beijo!